Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Ale Audiobook, além das páginas, para a leitura do nosso livro Preciso Saber Se Estou Indo Bem, nosso livro da semana. Hoje com o capítulo 5, O Brilho Ofuscante do Óbvio. A última sessão de treinamento terminou com um desafio. Era óbvio que todos os participantes estavam interessados na história de Scott e Jerry. A maioria dos gerentes conhecia Jerry, ou pelo menos sabia quem ele era dentro da organização, o que fazia com que todos tivessem algum tipo de envolvimento com o problema, pessoal ou profissionalmente. Embora não admitissem em público, vários dos participantes do treinamento já haviam cometido deslizes semelhantes ao de Scott e por isso estavam tão interessados em saber como a situação se desenrolaria. Durante os dias que se seguiram, Scott recebeu apoio e encorajamento dos amigos mais próximos. Uma gerente mandou um e-mail dizendo que tinha ficado admirada com o fato de Scott reconhecer seu erro de maneira franca. Não sei se eu teria falado abertamente para um grupo tão competitivo. Não estamos acostumados a ouvir alguém admitir suas fraquezas. Admiro sua coragem ao ser tão honesto. Scott mandou uma resposta de agradecimento. Você tem razão. Nosso grupo é bastante competitivo, mas não considero isso ruim. Nossa competitividade fortalece a empresa. O que me incomoda no caso do Jerry é que eu tenha sido responsável pela perda de foco e motivação de um dos nossos melhores funcionários. Por isso, acho fundamental usar o que estamos aprendendo no treinamento para ajudar o Jerry a voltar aos trilhos. Pelo que vi até agora, parece que tudo está caminhando bem. Obrigada por seu apoio e encorajamento. Conversa de corredor. Um colega com quem Scott trabalhava diretamente ficara impressionado com a história de Jerry. Um dia depois da última sessão de treinamento, ele parou Scott no corredor e perguntou: Você realmente não percebeu que o problema com o Jerry fosse acontecer ou a situação foi se agravando aos poucos? Scott estava em dúvida sobre como reagir àquela pergunta. O que estava por trás dela? O gerente podia estar insinuando algo como: Você estava tão cego que não conseguiu ver o que estava acontecendo? Não sabia que se ignorasse um funcionário ele poderia reagir mal? Ou então, podia estar fazendo uma pergunta inocente. O desempenho do Jerry foi piorando gradualmente ou despencou da noite para o dia? A primeira coisa que passou pela cabeça de Scott foi que, se alguém tivesse feito aquela pergunta um mês antes, provavelmente teria recebido uma resposta defensiva. Agora, ele conseguia perceber que, durante algum tempo, estivera sob enorme tensão por não saber como lidar com as pressões que enfrentava tanto no trabalho quanto em casa. Scott preferiu acreditar que o amigo estava bem intencionado. Sei que deveria ter percebido o que estava acontecendo. Não me conformo por não ter visto a relação entre a falta de feedback apropriado e os problemas de desempenho de Jerry. Quando tudo começou, simplesmente dei ênfase ao que ele estava fazendo de errado e deixando de realizar. Quanto mais eu fazia isso, pior ele ficava, o que me obrigava a focar ainda mais no lado negativo. Era um círculo vicioso. Quanto mais eu enfatizava seus erros, mais seu desempenho despencava, e por tabela, eu reforçava ainda mais o que não estava dando certo. Respondendo à sua pergunta, não, eu não esperava que as coisas fossem terminar assim. Temendo que tivesse forçado a barra com aquela conversa, o outro gerente colocou a mão no ombro de Scott e disse: Espero que você não ache que eu esteja fazendo críticas. Não é nada disso. É que eu cometi o mesmo erro. Não com meu melhor funcionário, mas com minha esposa. Para ser mais preciso, minha ex-esposa. Hesitante, o gerente olhou para o fundo do corredor como se estivesse buscando uma forma de mudar de assunto.
Ao ver a tristeza estampada no rosto do amigo, Scott disse: eu sabia que você estava enfrentando problemas em casa, mas não sabia o que tinha acontecido de fato. O gerente continuou: algumas das coisas sobre as quais conversamos nas últimas semanas me atingiram em cheio. O que você acabou de dizer sobre enfatizar o lado negativo foi isso que eu fiz com minha ex-mulher. É muito duro admitir, mas a verdade é que eu passei 14 anos apontando as coisas erradas que achava que ela fazia. E o pior é que eu era ofensivo. Fui completamente incapaz de reconhecer todas as coisas bacanas que ela fazia pelo nosso filho e por mim. Sabe aquele negócio que você mencionou sobre focalizar os aspectos negativos? Agora entendo que minha ênfase no feedback negativo nos lançou num círculo vicioso que levou ao divórcio. Ela e dois terapeutas de casais tentaram me mostrar o que eu estava fazendo, mas não conseguia enxergar. Hoje me pergunto se na época eu não queria mesmo ver o que estava acontecendo. É por isso que eu tenho interesse pessoal no que você está fazendo com o Gary. Acho que já passei por essa situação, só que em um nível diferente. Scott podia ver que o amigo ainda estava sofrendo muito com o divórcio. Ele também percebeu que o colega tinha uma razão pessoal para torcer por ele naquela questão do Jerry. Não tenho sido o melhor gerente, marido ou pai. Venho cometendo os mesmos erros no trabalho e em casa. Sinto muito pelo que aconteceu com você. Sei que tem um filho de mais ou menos 10 anos, certo? Como ele está? Perguntou Scott. Ele já tem quase 12 e vive de um lado para o outro, entre a minha casa e a casa da mãe, que agora se casou com o antigo namorado da escola, o que significa que ele tem um padrasto. Não é a maneira ideal de se criar um filho. Acho que essa confusão não teria acontecido se eu tivesse parado com as críticas e dado mais feedback positivo à minha mulher. Quer dizer, minha ex-mulher. Sinto muito. Talvez o que estamos aprendendo sobre feedback possa ajudar um pouco, sugeriu Scott. Infelizmente é tarde demais para consertar os problemas com minha ex-mulher, mas tenho que dar atenção ao meu filho, pois não quero que ele se afaste também. Scott ficou imaginando o que aconteceria com sua vida se não resolvesse os problemas em casa. O sofrimento do amigo fez com que ele percebesse que não desejava seguir o caminho do divórcio. Os dois encerraram a conversa oferecendo apoio e encorajamento mútuos. Mas Scott não conseguiu esquecer a expressão no rosto do amigo ao descrever o que acreditava ter provocado seu divórcio. Ele se lembrou de uma coisa que um antigo chefe lhe dissera há algum tempo, quando Scott havia descoberto algo que estava bem na frente do seu nariz. O chefe falara sobre o brilho ofuscante do óbvio. E era exatamente isso que o amigo de Scott tinha acabado de sentir. Na verdade, o próprio Scott experimentara a mesma sensação na última reunião. Nada como um bom almoço. No dia seguinte, Scott estava esperando Jerry no restaurante. Jerry, aqui! Ele acenou, mostrando a mesa que havia reservado para os dois. Scott considerava convidar a Jerry para almoçar no mesmo local em que costumava levar alguns clientes. O restaurante era muito popular entre os executivos e famoso pela eficiência no atendimento e pela ótima comida. Ele tinha reservado uma mesa que oferecia a privacidade necessária para aquele tipo de conversa que precisava ter com Jerry. Eram 11 horas e 30 minutos e o restaurante ainda estava meio vazio. Obrigada por vir, Jerry. Eu queria escapar do corre-corre das interrupções do escritório. Daí pensei que um almoço fosse uma boa ideia. Jerry balançou a cabeça, concordando, mas por dentro estava apreensivo. Ele sabia que o chefe levava os clientes para almoços, mas ele nunca fora chamado. Jerry estava nervoso com aquele encontro. Afinal, convidar um funcionário para almoçar não era do feitio de Scott, que estava longe de ser o tipo de gerente sociável com os funcionários. Há pouco tempo, Jerry estava preocupado com a possibilidade de ser demitido. Nas últimas semanas, porém, Scott mudara visivelmente sua maneira de tratar os funcionários. E Jerry não tinha certeza de qual Scott estaria no restaurante.
O velho Scott, que parecia sentir prazer em criticar qualquer falha, ou o novo, que parecia se interessar pelas pessoas que trabalhavam com ele. Já comeu aqui antes? Perguntou Scott. É muito bom. Nem sabia da existência deste lugar, mas está bem cheio para o horário, respondeu Jerry. O encontro no restaurante tinha sido cuidadosamente planejado por Scott. Ele se inspirara no instrutor de um curso de nível de gerente que fizera há alguns anos. Não há nada como um bom almoço, ele costumava dizer, e defendia que o almoço propicia o clima ideal quando se precisa ter uma conversa importante, mas se deseja deixar a outra pessoa à vontade. Segundo o instrutor, as refeições criam uma atmosfera de informalidade, fazendo com que as pessoas fiquem mais propensas a escutar e ajam de maneira menos defensiva. Por isso, Scott marcara aquele encontro em um restaurante, na esperança de fazer do almoço um aliado e de deixar Jerry à vontade. Scott tinha ensaiado a conversa inúmeras vezes, mas não sabia por onde começar. Nas últimas semanas, ele tentara reduzir a carga de críticas e reforçar os pontos positivos de Jerry. Até aquele momento, parecia que sua estratégia estava dando certo. Agora, chegara o momento de se desculpar pelo que fizera e estabelecer uma relação de trabalho de melhor qualidade. Depois que os dois fizeram os pedidos, Scott resolveu ser o mais direto possível, já que não conseguia imaginar nenhuma outra maneira de começar aquela conversa. Jerry, preciso falar uma coisa muito importante. Sei que não tenho sido um bom supervisor nem para você nem para as outras pessoas da nossa equipe. Tenho exagerado nas críticas, nunca estou disponível e não lhe dei atenção em alguns momentos em que você precisou da minha ajuda. Quero dizer que eu tenho consciência do que fiz e estou trabalhando duro para ser um líder melhor. Jerry continuou olhando para o cardápio que ainda estava em suas mãos. Estava com dificuldade de encarar Scott e não sabia exatamente o que dizer, embora concordasse plenamente com tudo o que acabara de ouvir. Ele pensou um pouco e disse: Isso vai ser muito bom para todos. O silêncio embaraçoso foi quebrado por Scott. O que tem passado pela sua cabeça nos últimos meses? Sem saber o quanto deveria se abrir naquele momento, Jerry encolheu os ombros e disse: Sei que decepcionei você e que meus números despencaram, mas não acho que a empresa tenha facilitado a minha vida nem levado em consideração uma série de coisas que eu não posso controlar. Jerry tinha usado a palavra empresa, mas Scott sabia o que ele realmente queria dizer. Scott não havia facilitado sua vida. Percebendo que aquela conversa podia ter um efeito contrário ao que desejava, Scott fez um esforço para manter uma postura positiva e estimular Jerry a continuar falando. Utilizando técnicas que aprendera em cursos anteriores, mas que não vinha usando nos últimos tempos, Scott disse: Fale sobre as coisas que estão fora do seu controle. Em primeiro lugar, sempre que renovamos nossa linha de produtos, há uma queda nas vendas até que a nova linha se estabeleça e os resultados melhorem novamente. Já vi isso acontecer e é exatamente o que está acontecendo agora. As vendas estão fracas porque tiramos de linha alguns produtos importantes e os substituímos. Se formos pacientes, as vendas vão voltar a crescer como antes. Então você acha que reagimos de forma exagerada? Acho. Temos que ser pacientes. Da última vez que isso aconteceu, as vendas se regularizaram em 6 meses. Estamos completando 6 meses desde que mudamos os produtos. Então, se não entrarmos em pânico, as vendas da nova linha vão pegar ritmo rapidamente e tudo ficará bem. Na verdade, eu consigo ver a luz no fim do túnel. E se não formos pacientes? Perguntou Scott. Sem saber até onde poderia avançar, Jerry continuou. Acho que colocar muita pressão sobre os representantes comerciais neste momento significa pressionar nossos clientes na mesma medida. E, se eles não gostarem de ser pressionados a comprar a nova linha antes de estarem convencidos de seu valor, teremos sérios problemas no final do ano. Que tipo de problemas? Scott perguntou. É difícil dizer, mas no mínimo, uma perda de 20% na nossa participação de mercado. Scott acabara de ter mais um exemplo do brilho ofuscante do óbvio. Jerry tinha razão.
Ele compreendia melhor o que estava acontecendo no mercado do que Scott. Essa informação era muito útil. Mas Scott sabia que precisava voltar ao assunto que era o real motivo daquele almoço. Bem pensado, Jerry. Acho muito bons os pontos que você levantou. Precisamos continuar essa conversa amanhã. Agora quero retomar o que eu estava dizendo um minuto atrás. O que tem a dizer sobre a pressão que tenho colocado sobre você no último ano? Jerry tinha a impressão de estar lidando com o novo Scott, mas como não tinha certeza, preferiu ser cauteloso. Tem sido bastante intensa. E como essa pressão intensa tem afetado você? Você prefere que eu diga o que gostaria de ouvir ou a verdade? Jerry disse hesitante. Ao entrar no restaurante, ele prometera a si mesmo que tomaria cuidado para não aborrecer Scott. Será que acabara de quebrar a promessa? Ele estava em dúvida. Jerry, preciso da verdade. Por favor. É importante que você me diga exatamente o que tem pensado e como tem se sentido. Bem, não estou feliz, se é isso que quero ouvir. Para ser um bom líder, acho mais importante ouvir o que preciso ouvir do que aquilo que gostaria de ouvir. Sei que tenho criticado muito o seu desempenho. Às vezes, acho até que sou sarcástico. E quando não critico nem sou sarcástico, provavelmente trato seus problemas com indiferença. Um silêncio desconcertante pairou sobre a mesa. Felizmente, o garçom serviu o almoço e nenhum dos dois falou nada muito substancial durante a refeição. Depois de algum tempo, Scott continuou. Sinto muito por ter descontado minhas frustrações em você. É importante que você saiba que tem sido meu melhor funcionário. Quando as vendas estavam fracas, sempre pude contar com você para melhorar o faturamento. Quanto mais precisei da sua ajuda, com as mudanças de produto e tudo mais, reagi da maneira errada. Sinto muito. Espero que aceite o meu pedido de desculpas. Jerry olhou para Scott e repousou o garfo sobre o prato. Depois de limpar a boca com o guardanapo, disse: Nunca pensei que se importasse com o que sinto. Jerry, apesar da maneira com que o venho tratando, eu me preocupo muito com o que você sente. Me diga, quando foi a última vez que pensou seriamente em sair da empresa? A resposta foi imediata. A última vez? Que tal uma hora atrás, a caminho do restaurante? De repente, Jerry achou que tinha falado demais. Temia ter passado dos limites. Era este o meu medo, que você tivesse considerado a possibilidade de pedir demissão. Me perdoe por não respeitar sua contribuição à empresa, especialmente ao nosso departamento. Precisamos de você, principalmente agora que as vendas estão prestes a estourar com a nova linha. Prometo que vou controlar as críticas e o sarcasmo e vou prestar mais atenção às suas necessidades. Além disso, trocaremos mais ideias, mesmo quando seu desempenho for bom e estiver fazendo as coisas corretamente. E, se houver problemas, você vai ser informado, só que de maneira apropriada. Jerry acabara de ouvir algo que pensava que jamais ouviria de seu gerente. Não conseguia se lembrar de nenhuma vez em que Scott tivesse pedido desculpas, sobretudo de maneira tão sincera. Ele gostou especialmente da ideia de receber feedback positivo. Era isso que ele mais queria do seu chefe. Isso parece ótimo, vai ser muito bom. Eles terminaram o almoço com uma conversa a respeito das ideias que Jerry tinha sobre como aumentar as vendas da nova linha de produtos. Scott anotou alguns pontos para que Jerry se sentisse prestigiado enquanto expressava sua opinião. No caminho de volta ao escritório, Scott refletiu sobre o encontro com Jerry. Pôde perceber com clareza a importância da aplicação dos princípios do feedback. Na verdade, ele quase conseguiu visualizar o depósito substancial que havia feito no balde de Jerry. A sensação era tão boa que ele não resistiu e falou bem alto para quem quisesse ouvir. É muito gostoso encher o balde de alguém. E assim finalizamos mais esse capítulo. Eu gostei muito. Esse livro é muito valioso, muito bom. Desejo que vocês apliquem os ensinamentos, as técnicas. Vamos começar a encher o balde, a tampar os furos das pessoas que estão próximas a nós, tanto em casa como em nossos trabalhos. Deixe seu comentário se fez sentido para você.
vou compartilhar com vocês que agora também estamos no Spotify. Podemos ouvir os livros por lá também. Sintam-se à vontade. Obrigado por estarem aqui comigo e até breve.